Paz e graça mais uma vez. Quero falar um pouquinho acerca de Jesus na casa de Zaqueu. Amados irmãos, no livro de Lucas, capítulo 19, a Bíblia fala que Jesus foi para Jericó. E quando Jesus foi para Jericó, a multidão apertava Jesus, porque tudo o que Jesus fazia e tudo o que Jesus ensinava eram as razões pelas quais a multidão o seguia. Primeiro, pelos sinais, depois pela palavra. Ou seja, pode ser primeiro pelas palavras e depois pelos sinais. Mas esse homem Zaqueu, a Bíblia fala que era um homem publicano, ou seja, chefe dos publicanos. Era um homem que cobrava o imposto no meio daquele povo, no meio daquela cidade, no meio daquela aldeia, no meio daquele bairro. E Zaqueu, quando cobrava imposto, Zaqueu cobrava muito mais do que a lei lhe ordenava para cobrar. Zaqueu, ele defraudava, ele roubava o povo, porque ele, em vez de cobrar aquilo que a lei lhe ordenava para cobrar, ele aumentava as suas percentagens. Mas a Bíblia vem dizer que quando Jesus foi para aquela terra, enquanto a multidão estava a apertar Jesus, Zaqueu ouviu a falarem de Jesus muitas das vezes. E quando ele se apercebe que Jesus está na mesma cidade onde ele residia, então Zaqueu, como era de pequena estrutura, ele queria ver Jesus. E Zaqueu subiu na árvore para poder ver a Jesus. Só que, quando Zaqueu sobe na árvore, ele percebe que se ele está apenas na árvore e não fazer nada que chamasse a atenção de Jesus, então Jesus não poderia vir ao encontro dele. Isto é uma revelação. Para Zaqueu chamar a atenção ao coração de Jesus, Zaqueu, como estava na árvore, ele teve que poder sacudir a árvore para poder chamar a atenção de Jesus. Por isso é que depois, quando Zaqueu chamou a atenção de Jesus sacudindo a árvore, Jesus deu a volta, chegou perto de Zaqueu e disse: Zaqueu, deixe-te, porque hoje me convém pousar em tua casa. Deixe-te, porque hoje me hospedar em tua casa. O tema é Jesus na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu desce da árvore e baixa, coloca os pés na terra e começa a falar com Jesus, a multidão que estava em redor, como sabiam que Zaqueu era publicano, que cobrava imposto e roubava o povo, tinham Zaqueu como imundo, tinham Zaqueu como um grande pecador, tinham Zaqueu como alguém que não presta, tinham muitos atributos pejorativos que davam para Zaqueu por causa do mal que ele fazia para o povo. Mas a Bíblia está a dizer que quando Zaqueu abre a porta da casa dele para Jesus poder entrar e se hospedar, a Bíblia começa a narrar que sem Jesus liberar uma palavra, Zaqueu sozinho foi até o lugar onde tinha lá os seus bens, ao seu cofre, e ele disse: olha, dou a metade dos meus bens ao pobre, e se alguém tem roubado alguma coisa, o restituo quadruplicadamente. Jesus olhou para os outros, para os discípulos e para outras pessoas que estavam na mesa com ele na casa de Zaqueu, disse: olha, hoje entrou a salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão, que estava perdido e hoje foi achado. Agora vamos entender. Zaqueu pega metade dos bens que ele roubou ao povo e começou a restituir. E a restituir quadruplicado. E naqueles que eram pobres, ele também começou a lhes fazer o quê? A lhes dar dinheiro. Vê, quando Jesus entra em nossas vidas, o maior objetivo da palavra ou de Jesus é poder nos transformar. A transformação que Deus faz em nós acaba a ser uma mudança também para aqueles que estão em nosso derredor. Porque quando nós mudamos pela existência de Deus na nossa vida, aqueles que estão em nossa volta também são completamente transformados através do nosso testemunho. Então, com isso eu queria te dizer, meu querido irmão, é impossível alguém ter um encontro com Jesus e continuar a ser a mesma pessoa. Todas as pessoas que se cruzaram com Jesus, todas as pessoas que Jesus foi até o encontro deles, todas as pessoas que aceitaram Jesus na vida deles, foram uma pessoa ou tornaram-se uma pessoa diferente. Por quê? Porque quando Jesus está na casa de uma pessoa, quando Jesus entra no coração de uma pessoa, quando você dá liberdade para Jesus entrar na tua casa, você não é mais a mesma pessoa. Você é completamente diferente. As nossas vidas na igreja, a vida de muitas pessoas na igreja, só está onde está, porque as pessoas estão na igreja, não estão em Cristo e nem estão com Cristo. Por quê? Porque quando as pessoas aceitam a Jesus,
as pessoas não são a mesma pessoa. Porque a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo tornou-se novo. Automaticamente, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, por causa de aceitar Jesus na casa dele e de ouvir as palavras de Jesus, e Jesus, sendo ele a palavra revelada, começou a fazer uma transformação no coração de Zaqueu por causa da aceitação que Zaqueu teve de receber Jesus na casa dele. Então, é impossível Jesus te ver na tua vida e não houver frutos dignos de arrependimento, e não houver frutos do Espírito, e não houver mudança. Porque quando Deus está em nossa vida, a gente muda. Quando Deus está em nossa vida, a gente é transformado. A gente é completamente transformado para todo sempre. Deus abençoe, meu querido irmão. Deus abençoe, minha querida irmã. O tema é Jesus na casa de Zaqueu. Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu foi transformado, foi mudado. O mesmo povo que olhava Zaqueu como inimigo, quando Zaqueu começou a dar os bens ao povo, o povo começou a abraçar a Zaqueu, porque viram que Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, e em menos de uma hora, Zaqueu começou a mudar de comportamento e começou a mudar de caráter. Então é impossível alguém que se encontrou com Jesus, cujo caráter não mudou, cuja maneira de falar não mudou, cuja maneira de pensar não mudou. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Zaqueu começou a ouvir a palavra de Deus e ele começou a absorver a fé dentro dele. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente ouve muda o nosso pensamento, muda a nossa visão, muda o nosso caráter. Por isso é que quando nós ouvimos a palavra de Deus, estamos no pecado, automaticamente quando aceitamos a palavra de Deus, a gente começa a mudar, sai do pecado para a luz, sai da prostituição para a pregação, sai da desonra para a honra, sai do lixo para luxo. Então, se Jesus está na tua vida, amada irmã, se Jesus está na tua vida, amado irmão, e você mesma pessoa, então Jesus não está na tua vida coisíssima nenhuma. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, esta pessoa é completamente diferente. Por isso é que ele disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. E em João capítulo 15, versículo 5, ele está a dizer, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Isso significa que quem está ligado com Jesus dá muitos frutos. Os frutos do Espírito, que é o amor, o perdão, a paciência, a longanimidade, a paz, a mansidão, repito de novo, a sinceridade, a obediência, a humildade, a comunhão, a oração. Tudo esses são frutos do quê? Do Espírito Santo. Então, se você se encontrou com Jesus e não houve nenhuma mudança na tua vida, você não se encontrou com Jesus da Bíblia. Você nunca se encontrou com Jesus que morreu na cruz. Porque aquele que morreu na cruz, quando ele se entra dentro da vida de alguém, essa pessoa é completamente transformada e mudada para todo sempre. Deus abençoe. Sou o pastor Francis. Estamos juntos.